Valendo, Bortotti. Então, boa noite, senhores. Eu e o Rude queremos agradecer a presença de vocês no Fórum Pato Branco Cidadão para o Mundo. No dia de hoje, nós vamos fazer uma análise um pouco mais ampla dos acontecimentos, aspecto que envolve a conjuntura, e esperamos fazer uma primeira rodada, que pode ser aí cada um falando uns 10 minutos, mais ou menos. Nós temos 1h30, e aí depois a gente vai fazer perguntas, né? Eu convidei o Ivo Pegoraro para que ele também, como jornalista, queira fazer alguma pergunta, fazer uma observação aos senhores, ele também fará. Pela precedência, como a reunião anterior, né, o primeiro a falar é o nosso ex-constituinte, ex-deputado, ex-ministro Alcine Guerra, e eu pediria que ele nos desse uma visão dele do momento atual. Quer dizer, hoje é um dia meio emblemático no Brasil inteiro, onde uma parte da sociedade questiona um pouco a nossa democracia, ou tenta não se meter muito às regras da nossa democracia. Então, ele pergunta, a nossa democracia, a democracia brasileira, que hoje sofre algum tipo de intervenção, inclusive internacional, ela está fortalecida, a nossa Constituição dá conta desse desafio que nós temos pela frente? Mas, obrigado, Ivanir. Eu acho que nós estamos num momento assim muito crítico da nossa história, e eu confesso para vocês que achava que tinha passado momentos até mais importantes que esse, na Constituinte, na transição da democracia, em noites críticas de discussão dentro do Palácio Jaburu. O Palácio Jaburu era nosso local de reuniões do futuro PFL, né? Aí nós éramos ainda a Frente Liberal, que não tinha partido ainda, né? Mas eu achei que essa semana que passou, achava que nós estávamos na frente de uma situação muito crítica da qual nós poderíamos sair assim, fragorosamente derrotados e fragorosamente prejudicados, né? E não vou dizer alegria, mas um certo alívio, nós tivemos 700 exceções nos nossos produtos taxados. Eu ainda estou fazendo, Tenegri, o cálculo de o quanto isso afeta o nosso SUS, né? O quanto que isso impacta no nosso SUS. Mas, de qualquer maneira, foi menor do que se esperava esse impacto, né? E aí eu até escrevi sobre isso numa rede social, é aquela fase em que nós não podemos ser muito contundentes e muito agressivos contra o chefe deles, né? Contra o chefe de governo e o chefe de Estado deles. Mas eu acho assim, é evidente que os principais assessores do presidente, tanto a nível pessoal quanto a nível institucional, se enganaram sobre o Brasil. Tem gente lá, e eu espero que o Rubio não esteja, o Marco Rubio não esteja entre esses, que pensam que nós somos alguma coisa assim como Honduras, Guatemala, coisa assim, onde o chefe de Estado manda no judiciário e impõe sua vontade ao judiciário. Então, ser pensado dessa maneira já é uma ofensa. E acho que a maneira que nós temos de responder isso com altivez é fazer exatamente o que está sendo feito, inclusive dando a oportunidade ampla de defesa. E isso significa
aguentar ataques. Eu acho que nós estamos no caminho certo, estamos fazendo as coisas certas e tem que continuar negociando. Os 3 estados do Sul são estados muito prejudicados nas suas exportações, que ainda são afetadas pelas tarifas. Mas acho que nós temos que ter essa calma, essa disposição para o diálogo, chamar os americanos para o diálogo com muita paciência, né? E eu até escrevi que eu usei a palavra deve, o presidente Lula deve falar nos próximos dias com o presidente Trump, porque foi convocado para isso, e aí fui corrigido por um diplomata que eu tenho muito respeito, Ivanir, o Jório Dauster, foi um grande negociador. É verdade. Ele deveria estar, se eu fosse um governante, iria escalar o Jorge Dauster, no mínimo para cuidar dos assuntos de café. Ele é um super especialista. É um super especialista. E ele, no particular, ele me escreveu: olha, Alcine, eu acho que não é a hora do Lula falar com o Trump. Tem que haver um motivo específico, uma ideia clara do que vai se falar, porque o homem é muito impetuoso e ele pode fazer o que já fez na Casa Branca contra outros dirigentes, né? E eu concordo com ele, acho que eu usei a palavra, o presidente deve falar assim, como querendo dizer, vai falar, mas não quis dizer que ele tem a obrigação de falar, né? Eu concordo com o Jório, eu acho que tem que esperar o momento oportuno, tem que pensar bem, tem que planejar bem, tem que, enfim, ir à mesa de negociação com o assunto definido e já com perguntas e respostas já bem planejadas. Então, eu acho, assim, para finalizar, que nós tivemos o menor impacto possível com essas 700 exceções, e temos que continuar assim, negociando, planejando os próximos atos, né? E eu, Denegri, sempre externei que tinha muita preocupação com o que pudesse acontecer com o SUS, né? Porque nós temos, não vou dizer dependência, mas temos uma necessidade de um interrelacionamento muito forte. E eu sempre digo, e foi no dia que a ministra Anísia assumiu, ela me perguntou, quanto você acha que nós já atingimos do SUS? Eu disse para ela, 80% do SUS que nós sonhamos está em prática. Estamos em todos os povoados do Brasil, mas os 20% que falta só podem ser atingidos com TI, com tecnologia da informação. E essa tecnologia da informação é muito ligada à América, né? O uso dessas tecnologias é muito ligado. Então, eu ainda vou fazer o cálculo, nos próximos dias vamos trocar uma ideia sobre o que já foi afetado e não foi afetado dentro do SUS, mas eu espero que a gente continue nesse ritmo de negociação. Eu queria dirigir uma última palavra ao nosso beltroniano amigo. Está ouvindo? Sim. Um abraço grande. Quero te dizer o seguinte, aqui na frente de nossos amigos, né? Fiquei encantado com o teu livro, Quatro Gerações, viu? E recomendei para os meus irmãos, para todos, porque você foi um artista. Além de escrever muito, você criou personagens que são típicos do nosso Sudoeste, né? Dentro da nossa família, nós temos os personagens que você criou, né? O Ivanir é craque nisso, já escreveu sobre os italianos do Brasil e do Sudoeste do Paraná, né? Mas você foi um craque. O Quatro Gerações realmente é uma obra-prima. Parabéns. Obrigado, Alcine. É verdade, é um belo livro. E em seguida, vamos, não sei se tu está aparecendo no vídeo, né?
Consegue entrar aí? Não, Dá para te ver? não achei né? o jeito. Estou ouvindo É. vocês. Então, eu vou, como o Alcini tratou aqui de questão da saúde, né, dos impactos, o João Denegri é um economista, um dos mais talentosos e prestigiados. Ele nasceu em Pato Branco e ele hoje é assessor do ministro da Saúde, né, o Alexandre Padilha. Mas ele é um grande conhecedor das contas públicas do país. Eu acho que tem dois economistas que acompanham bem. Ele é um deles, o outro é o argentino, esqueci o nome dele agora. Então, Denegri, eu gostaria que tu fizesse uma avaliação desses impactos desse tipo de medidas que possam ter do ponto de vista das nossas contas públicas e de programas sociais, como o programa da saúde. A gente fez uma... Eu vou te mandar, Ivanildo, depois você repassa aí para o grupo todo. Obrigado, Alcini, pelas menções. A gente fez umas contas para saber quais eram os setores mais afetados no Brasil. Nós não temos, no setor de saúde, grandes exportações, nem de medicamentos e nem de equipamentos. Então, se você dividir equipamentos e fármacos, nós não seremos afetados nesse setor. Nós seremos fortemente afetados no setor agrícola, evidentemente, e toda a cadeia mineral também. Existem alguns setores, em especial indústrias plásticas, que elas fazem parte da cadeia de equipamentos que serão fortemente afetados, no caso brasileiro, e tem uma preocupação grande, porque os governos são muito grandes, ou seja, os governos pensam de formas diferentes dentro dos próprios governos. A reação e a forma como o governo vai reagir é uma preocupação grande. Porque, por exemplo, há uma discussão, um debate sobre a possibilidade de você, então, usar a lei de reciprocidade e agir de forma recíproca, como diz o nome, elevando as tarifas dos Estados Unidos do que a gente importa. Isso não seria bom do ponto de vista do Sistema Único de Saúde. Então, nós teríamos aí um impacto grande, porque daí custaria mais caro aquilo que a gente importa. Então, da mesma forma como que o americano que toma um cafezinho lá vai pagar mais caro pelo café, nós pagaríamos mais caro por aquilo que a gente importa. A gente importa uma quantidade razoável de medicamentos, e a gente tem equipamentos também muito vinculados ao sistema de saúde que poderiam ser impactados. Então, nesse caso de saúde, a gente poderia ser mais impactado se a gente agisse de forma recíproca. É por isso que o debate foi importante. As medidas, na verdade, vieram mais suaves do que o governo mesmo imaginava. Isso deu para amenizar muito os impactos que a gente tem. Daqui até quarta-feira, quando passa a valer de fato as medidas, pode ser que outros produtos também entrem nessa lista. E eles estão sendo negociados, em particular o setor agrícola todo, e o que impacta muito no nosso Paraná, fortemente exportador de produtos agrícolas, e outros equipamentos, outras formas de você transacionar entre Brasil e Estados Unidos que pode ser impactado. Chamou muito a atenção para o ministro Padilha um debate dentro do próprio governo da possibilidade de quebra de patentes. Nós nos posicionamos com o Lula, foi na reunião de quinta, sexta-feira, absolutamente contrário à quebra de patentes, porque nós achamos que, na verdade, isso impacta ao longo prazo. Nós temos grandes setores de fármacos do Brasil que depende da forma como está constituídas as discussões sobre propriedade intelectual. E a gente acha que isso, especificamente, não deveria estar em pauta nesse debate.
a Você- ideia toda que a gente Ei, João, só para nosso leitor entender, quebrar as patentes seriam de que produtos? Seria em de especial, remédios? teve um debate no setor de medicamentos, que a gente não conseguiu identificar de onde que veio. Por isso que eu falei a frase que os governos são muito amplos. Sim. Como os governos são muito amplos, há sempre um debate. Mas veio à mesa a discussão da possibilidade de quebra de patente, no qual a gente se posicionou muito rapidamente contrário a essa ideia. Isso não é bom para o Brasil. Aumentará muito o custo e muita insegurança. Nós temos grandes empresas do setor de fármacos, a MS, o Sanches, grandes empresários, tem todo um processo de desenvolvimento tecnológico, inclusive nessas áreas, que depende de acordo com essas grandes empresas do setor de fármacos, que isso chamou muito atenção e não seria muito razoável nessa direção. O Alcini lembrou também um ponto aqui na introdução, que é importante, do sistema de comunicação, e o sistema de todas as grandes empresas do setor de telecomunicações e empresas ligadas à inteligência artificial, a todo esse debate que a gente depende muito de chegar no cidadão. Como é que a gente chega no cidadão hoje? A gente chega no cidadão através dessas grandes empresas de tecnologia de informação e comunicação. Uma ação nesse sentido do Brasil que quebrasse um pouco esse sistema, a gente está numa discussão que eu acho muito difícil a gente agir de uma forma onde a reciprocidade envolva medidas ao contrário. Então, o ideal é a mesa de negociação. O ideal é, na verdade, aliviar essas medidas. E existe uma terceira frente dentro dessas discussões que estão sendo feitas, do Brasil lançar já na quarta-feira um conjunto de medidas de proteção à indústria doméstica. Aí sim, o industrial vai ser o setor que vai ser mais o foco dessas medidas. Então, a ideia toda é que você tenha políticas na tradicional forma de substituição de importações, que vai envolver isenções tributárias, justamente para evitar quebras de empresas. Essas isenções tributárias vinculadas, inclusive, a uma ideia de manutenção da produção, uma busca de outros mercados, como é possível, por exemplo, mesmo a carne hoje, que é o grande setor que mais está sendo afetado, já está sendo buscado outros mercados, com negociação com os chineses muito em curso, e dentro desse conjunto de medidas, incentivos de crédito vinculados ao BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Então, provavelmente, se permanecer a situação que está hoje, que é melhor do que estava no início da semana passada, mesmo assim terão medidas de proteção ao setor industrial e ao setor agrícola em específico. E aí, se essas medidas não forem, de certa forma, mais aliviadas daqui até quarta-feira, ou mesmo que permanecer da forma como estão, vão ser feitas medidas baseadas em tributação, crédito e manutenção do emprego. Essas são as 3 medidas pensadas pelo governo. Bom, eu queria... O Aldair Rize, que é também economista, Aldair foi secretário da Ciência e Tecnologia, tem um forte pé na academia, né? Foi da universidade, foi inclusive secretário de Ciência e Tecnologia aí de Francisco Beltrão. Eu queria que você fizesse uma avaliação, porque me passa um pouco a ideia do o governo vai ter que tomar medidas para ajudar setores da economia. O governo tem poucos recursos, né? Tem um processo de endividamento galopante, né? Essa dívida se dá por aumento de taxa de juros, rolagem da dívida, tudo isso, e agora vai ter que tomar alguma medida para socorrer a indústria nacional. O Brasil, quer dizer, talvez tenha errado e não tenha um projeto nacional de desenvolvimento,
para amenizar, se tivesse um projeto bem sustentado, poderia amenizar uma situação como essa? E como você vê essas políticas de socorro a determinados setores da economia? Bom, uma pergunta um pouco complexa, né? Mas, enfim, vamos jogar aí para ter um bate-bola com o pessoal e me ajudar aí, porque realmente é uma coisa titânica. Mas eu queria primeiro cumprimentar o Ivo, né? O Ivo, lá de nosso conhecido de Beltrão, amigo. Eu tive em Beltrão. Obrigado, Leio. Tudo bom, Ivo? Eu fiquei um ano lá, Tudo bem. a Secretaria lá Municipal de Ciência e Tecnologia e criamos aquela incubadora tecnológica no parque de exposição, né? Que deve ter, não sei qual sequência, mas, enfim, foi um bom trabalho que deu para fazer lá. É o seguinte, bom, eu queria falar um ponto seguinte, o que explica, na verdade, essa atitude, né, dos americanos, e como isso pode atingir a economia brasileira, a economia paranaense, e, por consequência, os nossos lugares onde nós vivíamos, né, Pato Branco, Sudoeste. Me dá a impressão, pelos números que eu tenho, Cine e Vani, que o impacto vai ser, talvez não seja de grande magnitude, porque talvez com exceção da carne de frango. Porque a carne de frango tem uma exportação, 40% dela vai para os Estados Unidos. E, em compensação, a soja, que é a soja em grão, 86%, 87% vai para a China, né? Então, eu acho que, assim, claro que isso afeta de uma forma diferenciada, e eu acho, sim, que nesse momento de dificuldades, eu acho que tem que ter políticas mesmo, políticas protecionistas, né, para você adotar. E porque eu acho que tem dois ingredientes aí, né, Ivanir, assim. Uma, não tem por que explicar economicamente as medidas do Trump, porque sempre tivemos déficit de 2010, ali teve um período que teve superávit na balança comercial, mas depois só tivemos déficit. Significa que nós dependemos mais, né, das importações americanas. Segundo, eu acho que tem um ingrediente político aí que é um ingrediente mais perigoso, que eu acho que né? Desde que começou a se discutir a questão do BRICS, as novas moedas, a questão nova moeda, né, em relação ao dólar, que o dólar está perdendo sua força no mercado, embora seja hegemônico, não é verdade, mas está perdendo, muitos países estão usando reservas que não mais dólar. E está entrando a China como novo protagonista, né? E que está competindo. Bom, isso não significa que os Estados Unidos não tenham ainda força política, econômica, né? E especialmente na área daí das Big Techs, né? Que são as áreas de informática, o Facebook, Google, enfim, que tem um PIB, o valor da produção dele corresponde a PIBs de países como Canadá, Rússia, enfim, né? É uma alta. Então, assim, o que eu faço essa introdução, Ivani, para dizer o seguinte: eu acho que nós temos uma preocupação assim, muito pouca com a questão do projeto. Eu não conheço um projeto, né, nosso, e realmente nós estivemos nos debatendo sempre em relação à questão do déficit primário, entendeu? Então, o que é o déficit primário? É a arrecadação que o governo tem, a receita menos as despesas, para gerar recursos suficientes para poder fazer frente aos demais compromissos do orçamento público, que aí vem o orçamento, o déficit nominal, que é a inclusão do pagamento de juros. Claro que o governo, por si só, as receitas dele não correspondem, não consegue dar conta de todas as necessidades que tem do país. Então, ele precisa sempre estar captando. E ao captar recursos com taxa de juros altas, evidentemente que vai rebatendo na questão toda do déficit público, né? Então, você precisa lançar letra do Tesouro Nacional, por exemplo, qual é o atrativo, né? Aí tem que ocorrer uma coisa que se interliga com o mundo todo. Aí se os Estados Unidos também está precisando de financiamento, levanta a taxa de juros, há uma valorização aqui do dólar em relação a uma depreciação do real, enfim, uma complexidade de inter-relações, né?
e que facilita as exportações, mas, ao mesmo tempo, traz ali as necessidades de manter uma política fiscal para não deixar a vazão de recursos sair. E aí segura a taxa de juros para financiar e para atrair, para segurar a valorização do dólar. Eu acho que nós precisamos ter assim, uma política de um projeto mais amplo, um projeto nacional. O que nós queremos? Quais são as indústrias, os segmentos da indústria que têm, não só pensar nas altas tecnologias, mas também nós temos uma estrutura industrial que vem lá nos anos, né, acho que você pensar no desenvolvimento econômico industrial brasileiro, foi implantado o JK começou a implantar esse sistema, dado todo o sistema de movimento da indústria, de empresas multinacionais e também de um negócio prioritário na questão da indústria brasileira, vinculado com a participação do Estado. Então, essa história do Estado liberal, isso não existe em lugar nenhum. O Estado americano está vendo aí todos os protecionismos agora. Um segundo momento que teve, né, uma ideia de planejamento foi o próprio segundo PND, do Geisel, 74, 78. Foi toda a questão do fortalecimento da pesquisa, a criação da Embrapa, a Infraero foi criada ali para integrar o país, os insumos lá, substituição de insumos, né, insumos industriais, insumos na petroquímica, enfim, várias coisas. E hoje nós não temos mais essa definição do que seria da nossos segmentos da indústria mais voltadas aos bens de consumo duráveis, para fortalecer o mercado interno. Isso significa também ter tecnologia e competitividade. Não é só, mudou muito a questão. Nós nos integramos, e esse tem um conceito de economia que diz divisão internacional do trabalho. É como cada país, significa como cada país entra na produção mundial e na sua participação. Então, nós entramos sempre, e aí tem lá das velhas teorias tradicionais, desde o Adam Smith, as vantagens comparativas tradicionais, que são recursos naturais abundantes, né, que são terras férteis, por exemplo, né, para a produção da soja, né, a exportação da soja em grão. Né, me chamou a atenção, soja em grão, 90% das exportações vão para a China, 86%. Depois tem Tailândia, os Estados Unidos não aparece. Né? Então, assim, não tem uma... o que eu estava falando? Não tem uma produção de uma forma que você possa dizer, vamos fortalecer tais segmentos, e essa vantagem comparativa tradicional é mão de obra barata, que está sendo substituída em vários aspectos, e até a americana começou a ser... O Clinton fez um projeto de reestruturação industrial com alto investimento em tecnologia, o Barack Obama fez o mesmo, e hoje está aí essas áreas da Big Tech, que são resultado de todos esses investimentos em pesquisa e desenvolvimento articulado com os grandes centros universitários de formação de recursos humanos. Acho que esse é um grande desafio, né? Tratar... Tem casos que dá para tratar, quando você tem necessidades orçamentárias e financeiras. A Coreia é um exemplo, claro. Usou políticas ortodoxas, mas priorizou determinadas linhas. E hoje é né, os tigres asiáticos, especialmente a Coreia do Sul. Né? Então, elas têm essa compatibilidade. Você tem que, é claro, você não pode deixar de mexer com a questão das políticas econômicas, déficit fiscal, valorização questão do câmbio, enfim, valorização, desvalorização do real, enfim, todas essas questões, balança, pagamento, a questão da balança comercial nossa, né, é um dado que não significa grandes problemas do ponto de vista global da balança comercial, da balança de pagamento, né, porque você tem as outras compensações. É essa análise que se faz. Então, você pode ter déficit na balança de pagamento comercial, mas tem superávit na balança, por exemplo, de transações correntes, né, que soma comercial com outros serviços. Enfim, agora, essa questão, sim, que você coloca, eu acho que, para mim, tem uma ausência. Eu não sei se está havendo, né, um debate sobre essas questões, tem institutos de pesquisas pensando isso, o IPEA mesmo, né, tem os artigos, estudos que fazem, mas não tem uma coisa mais concatenada e organizada, uma coisa definida em linhas de possibilidade de desenvolvimento, né, de uma forma... Então,
Esse modelo, o modelo, na verdade, chama atenção, mesmo na época da Covid, chamou atenção que o Brasil não tinha máscara, né? O que é uma máscara? É um trabalho simples de produzir uma máscara, né? As costureiras podem fazer máscara, né? Nós ficamos no momento que a gente não tinha máscara, tinha que importar da China máscara, tem que importar uma série de produtos hoje que o Brasil produzia, ele está trazendo de fora porque não tem produção interna. Então, você começa a entrar num espaço em que determinados meios de produção eles passam a ser estratégicos do ponto de vista da soberania do país, né? As pessoas estão falando, Brasil, a soberania do Brasil. A soberania é você garantir a sua população, os alimentos, as coisas, né, que você precisa. Mas eu quero passar agora a palavra para o... Voltaremos a tratar disso numa segunda rodada. Eu quero passar para o Ivo. O Ivo, aqui, ele vai operar com duas personalidades, como eu também aqui. Estou falando como membro do fórum e como jornalista ao mesmo tempo. Eu gostaria dele, como jornalista, uma avaliação do que ele está vendo aí, dos impactos, de aonde sentiu mais forte no Sudoeste, a indústria madeireira, qual é o reflexo disso, o setor de carnes, como é que ele está vendo aí essa questão da soberania e do embate político também, né? Como é que ele está vendo aí no Sudoeste, ele que é diretor do jornal de Francisco Beltrão e também do jornal de Pato Branco. Fala, Ivo. Me ouviu aí, Ivo? Ô, Bortotti, depois checa se o Neco está aí. Acho que está, o Neco está entre nós agora. Então, estou aqui, sim, presente. Vamos ouvir o Neco sobre esses impactos das medidas. O Neco, que é um nosso cidadão para o mundo do Fórum Pato Branco, que já circulou em vários lugares do mundo, né? E seria muito importante a avaliação dele, né, de como é que, nesse mundo internacionalizado, o Brasil chegou nessa situação e o jeito está sendo tratado como uma espécie de república de segundo nível, segundo patamar a nível internacional. Ivanir, muito obrigado. Antes de mais nada, eu peço desculpas a todos os participantes. Eu tive algumas dificuldades de link aqui, mas, felizmente, com a ajuda do Matheus e do Rudi, a gente pode participar desse importante debate. O que eu gostaria de salientar pela experiência vivida por mais de década e meia, quase 2 décadas fora, e convivendo com os setores comerciais, principalmente da diplomacia brasileira e internacional, eu atribuo a 2 fatores primordiais toda essa situação que nós estamos vivenciando e que é extremamente prejudicial ao país. Primeiro, eu diria que os nossos quadros diplomáticos hoje têm enorme dificuldade e até despreparo. Eu sinto saudades quando a gente fala de Sérgio Correia da Costa, Paulo Tarso Flecha de Lima, Roberto Abdenur, Sérgio Amaral, Marcílio Marques Moreira, enfim, eram grandes diplomatas, embaixadores, Rubens Recupero, né? Eram pessoas que viviam em Washington, mas de maneira quase que policialesca, estavam cotidianamente colados a políticas internacionais norte-americanas para o Hemisfério Sul. Coisa que nós hoje não temos, infelizmente. Eu sinto um despreparo e uma falta de política internacional muito clara, definida, conhecida por todos os membros, pelo colegiado do Itamaraty, e que pudessem ajudar, facilitar. E, na minha opinião, na minha percepção, o presidente Trump
perspicaz que é, né, percebeu esta oportunidade e sabe da fraqueza hoje, infelizmente, desse trabalho de diplomacia comercial internacional. Outra coisa que nós temos que deixar muito claro é de que nós temos duas situações aí. Primeiro é a pressão política, né? Que, de uma maneira ou outra, diretamente atinge a soberania nacional, e é óbvio que o executivo brasileiro não vai se curvar e nem vai correr o risco de ser um segundo Zelensky, né, para pedir ou para implorar clemência, vamos dizer assim, a Donald Trump. Sabe-se, obviamente, todos nós estamos acompanhando pela imprensa e de forma bastante extensiva, de que já mais de uma dezena de juízes federais norte-americanos já apreciaram esse tema das taxações e rejeitaram. Isso vai parar na Suprema Corte, nos Estados Unidos, onde nós temos lá um placar de 6-3 favorável ao atual presidente norte-americano, né? O que se fez aí nesta última semana, e isso é uma característica, nós nunca podemos deixar de perceber e lembrar, Donald Trump é um homem que gosta do jogo e sabe como jogar. Essa que é a grande verdade. Isso ele faz na prática. Ele não só é bom golfista, mas ele é bom de cartas também, é dono de cassinos e assim por diante. E o seu perfil, a sua criação de empresário sempre foi nesse sentido de barganha, beirando sempre os limites do adversário, do inimigo e assim por diante. Tá? O que eu espero realmente e acredito até é de que nos próximos dias nós certamente teremos algumas surpresas, independente de ter havido essas isenções parciais aí de alguns dos produtos, principalmente nessa área de tecnologia, onde as aeronaves da Embraer foram isentas da taxa, mas nós temos algumas matérias-primas que são cruciais para a produção e que dão uma sustentação muito forte no agronegócio. É o caso da carne e do café. Talvez o cacau também entre nisso e as frutas exóticas, como manga e outras tantas, né? A cerola, essas coisas que são produzidas e exportadas para a América do Norte, para os Estados Unidos. E, então, eu acredito que esse reapproach que houve do presidente Trump nesses últimos dias da semana que passou, certamente trarão a perspectiva de que há uma oportunidade para que se inicie uma conversa, até porque começam a surgir do outro lado negociadores e interlocutores para que haja essa negociação. Eu quero dizer que, da minha experiência, eu negociei com norte-americanos tratado de acordos bilaterais e tripartites de acordos aéreos, onde nós negociávamos durante 3, 4, 5 dias. No caso tripartite com a China, antes da China absorver Hong Kong, antes do ano 2000, nós tínhamos uma perspectiva de negociação junto com os americanos de 3, 4 dias resolvermos o problema, e no fim nós levamos 2 semanas negociando com o Departamento de Transporte norte-americano. Eles são especialistas nisso e não são absolutamente nada ingênuos. Então, nós temos que, em determinado momento, e eu acredito que esse momento já tenha passado, agora nós vamos por uma outra fase, onde teremos que sentar sim à mesa para negociarmos todos os tópicos que interessam desses 700 e poucos produtos brasileiros que estão sendo sobretaxados. Diga-se de passagem,
tem qualquer fundamento econômico. E isto não somos nós que estamos dizendo. Se nós lermos o Le Monde de hoje, o El País e qualquer outro jornal europeu, eles também muito insatisfeitos, embora tenham atingido um acordo que eu não acredito que dure muito tempo, mas nós vamos ter que fazer também a mesma coisa e jogar de forma bastante austera. Porém, temos que negociar. E agora existe uma possibilidade, nessa próxima semana, embora o prazo seja dia 6, né, o último prazo que nos foi dado, mas eu acredito que nós vamos conseguir negociar e facilitar a vida do empresariado brasileiro. Boa. Agora, a mídia, para encerrar, eu gostaria de dizer que, claro, há um superdimensionamento na expectativa, na criação de expectativas e, principalmente, muitas informações distorcidas. Quando a gente pega alguns meios de comunicação europeus, eles já não estão com o mesmo discurso que nós ainda temos aqui. Então, cautela, parcimônia, mas muita vontade para negociar. Só tem essa alternativa, tá? E uma coisa que pouco tem se falado é da magnitude e da importância da China. A China já é o maior parceiro comercial da Rússia, é o maior parceiro comercial do Brasil e em crescimento, diga-se de passagem, na hora que nós tivermos uma via para o Pacífico, certamente nós teremos muitas notícias boas. E os americanos têm que frear um pouco o crescimento brasileiro. Né? Desemprego baixo, a economia anda bastante acelerada e isso é um certo desgosto para os norte-americanos. Trump não gosta disso. E como último tópico, eu diria, uma espécie de neblina, uma espécie de nuvem que está se criando para que as pessoas e o mundo esqueçam um pouco de Gaza, esqueçam um pouco da situação do Irã e da Jordânia, enfim, todos esses países onde o domínio norte-americano, aliás, eu sempre digo que não deveria ser a República de Israel, mas sim os Estados Unidos de Israel. É isso que está acontecendo hoje no planeta. Então, vamos ouvir o Rudy, enquanto o Matheus tenta um contato com o Ivo. Isso. Bom, pessoal, eu vou falar menos. Eu me considero um tarefeiro do fórum, né, no meio de tantas figuras maravilhosas que meus maiores ídolos são pato-branquenses, fora ou estando lá, muitos que estão lá e muitos que estão fora. E eu fui criado no brizolismo, Alceni, lá em 62, 63, 64, o pai chegou a vereador do PTB em São Lourenço do Oeste, de Cultura. Eu acho um absurdo que a população brasileira adote tanto a cultura norte-americana, né? Aos pontos de que eu gosto muito de uma frase que diz: o menor desvio em relação à verdade vai se potencializando posteriormente. Aí o Trump veio com esses exageros aí, né? Só um exemplo, hoje eu fui aqui no cinema, para dar uma olhada, aqui num shopping aqui em Floripa, na Trindade, tinha 7 filmes em cartaz, todos americanos, filmes de grande bilheteria, todos, não tinha outra nem brasileiro, nem de outra língua. Nós temos que saber que o Brasil é um país maravilhoso, um país gigante, com uma ecologia maravilhosa, que a gente tem que cuidar, e nós temos que lutar pela democracia. Até eu vi agora há pouco no site da Folha, aí uma chamada que o Lula falou, que vai ter moderação para lidar com o Trump, porque tem limite para brigar com os Estados Unidos. Isso ele está fazendo para agradar, talvez, a essa classe mais conservadora, né, para não bater de frente demais aí, porque imagine, pessoal, como é que o Brasil, que o Neco falou muito bem, né, crescendo aí nos empregos, na economia, e tendo tanta gente torcendo contra. Né? Eu imagino que o Lula deve enfrentar, né, com o pessoal do lucro, né, que só vê lucro, essa classe, a elite do atraso, né, a ganância de um certo nível aí do pessoal da economia, financeira. Então, eu acho que é milagre que estão fazendo aí, e todo dia eu rezo que a democracia sobreviva, né? Que
a gente consiga sobreviver e tomara que essa eleição do ano que vem, que já está começando os embates aí, não nos traga surpresas ruins. Por enquanto é isso. Agora, na segunda rodada, se você quiser entrar na segunda rodada, que esse aspecto mais político, né, onde está absolutamente claro que o presidente Trump tenta influir no judiciário brasileiro, tenta influir nas decisões, tenta influir no resultado das prováveis condenações, as condenações que foram feitas, das pessoas, né, que tentaram esse golpe, né, e outras que serão feitas ainda. Então, e isso eu acho que essa aplicação da lei contra o Alexandre de Moraes, isso é apenas o começo de outras medidas que podem entrar. O Alcini falou do momento talvez crítico que a gente esteja vivendo na diplomacia, como na política brasileira. Eu gostaria de uma avaliação do Ney Cheli. Então, pessoal, na verdade, eu sou um pouco fora da curva nas minhas análises, sabe? Eu não gostaria, se me permitirem, queria fazer uma leitura um pouco mais arqueológica, escavar um pouquinho mais o que está acontecendo. Sobre a situação do tarifaço, é uma colocação que vamos entender o todo, entender o caso. O nosso caso não é um caso particular. Somos apenas mais um no processo econômico mundial. Na verdade, nós estamos levando muita importância, é legal, é importante, que é conosco que isso está acontecendo, mas isso é um processo econômico mundial. Não somos o principal objetivo desse império americano. O que está acontecendo, no meu ponto de vista, é que, por exemplo, vocês vejam que coisa bem constrangedora que é. Vocês pararam para pensar o que a presidente da Comissão Europeia, dona Ursula von der Leyen, passou esses dias ela teve que ir na Escócia, na casa particular da família Trump, lá num clube de golfe, com uma cartinha na mão e pedindo a assinatura dele de uma concessão para diminuir as tarifas da Europa. Então, quando você citou há pouco aí que o Trump está mexendo com o nosso judiciário, isso é uma cortina de fumaça absurdamente só para nós gastarmos tempo. É alguma coisa como do Jânio Quadros criava aquelas leis de atacar briga de galo. Então, o que eu vejo é o seguinte, é um império americano que praticou publicidade durante um período, publicidade no programa espacial, na USAID, para pensar no povo pobre. Eles nos enrolou num processo de domínio, e agora, quando a economia americana está com um problema sério, porque, se vocês pensarem assim, hoje o PIB americano é 20 trilhões de dólares. Quanto é que é a dívida americana? 38 trilhões de dólares. Então, eles estão precisando de dinheiro para fechar a conta. Eles têm, hoje, o que é o mais importante para os americanos hoje, é a propriedade intelectual, porque eles não produzem mais nada barato. Eles não produzem automóvel barato, não produzem avião barato, não produzem navios baratos. O iPhone custa, montado na China, $60. Alguém comprou iPhone ultimamente aí? Não. Qualquer iPhone custa hoje 6 mil, 7 mil. Então, o que eles estão... O único processo para recuperar a economia americana é essa questão de se manter com a propriedade intelectual. Daí vale todas essas empresas que a gente conhece aí, a Apple, o Google, a Meta, o Microsoft, e o switch, essa questão bancária. Um dos grandes problemas, o Trump é apenas um condutor
do regime que interessa aos Estados Unidos. O processo econômico dos Estados Unidos é um processo em decadência total, eles estão apavorados. Voltaremos, Chimino. Voltaremos em seguida. Vamos ouvir vamos ouvir o Ivo. Ivo, está conseguindo ouvir? Eu estou ouvindo. Então pode falar. Então, você finalmente, estamos se ouvindo. Todos nós se ouvindo. Então, eu te fiz, não sei se tu ouviu, eu gostaria de uma avaliação tua aí dos impactos aí que você percebeu, setor madeireiro, carnes na região. Essa é uma coisa. E a outra, eu gostaria que você fique à vontade para fazer pergunta aos nossos participantes daqui, qualquer dúvida que você tiver. Eu tinha encaminhado aqui para uma segunda rodada essa questão mais da política, né, que os americanos vieram para cima de nós, e os riscos dessa intervenção política dentro do Brasil. Ivanir, eu vejo que é uma coisa inédita, né? Inédita que eu digo, não, é diferente, né? Assim como aconteceu com a pandemia, o pessoal fica meio perdido, né? E tem muita espera, né? Mas poucos que sabem fazer o que faz, e apostam também no que vai acontecer, né? Tem gente apostando no melhor e gente apostando no pior. Claro, nossa economia aqui também vai ter os seus impactos, e os impactos indiretos também, que as pessoas estão preocupadas aqui, né? Que acaba atingindo para todo mundo, né? Agora, para a gente ver assim, que parece que o pessoal tem ainda, está acreditando como, pelo que eu ouvi, vocês falaram aí, alguma negociação ainda que dê para amenizar isso aí. Agora, o que eu tenho visto para mim, particularmente, o que eu tenho visto de positivo é que nós talvez apareça um problema comum, que importante, sério, a economia, talvez uma oportunidade para a sociedade brasileira se encontrar através disso, né? Eu acho que a gente vê nos debates políticos, principalmente, que são os que mais impactam no país, muita disputa assim, você é mais bonito, você é mais feio. Agora eu acho que uma proposta mais séria para o Brasil parece que não tem, né? Eu acho que a gente sempre fala que uma das dificuldades do Brasil é a facilidade da natureza que ele tem. Se você pegar as dificuldades que os norte-americanos têm, o que os europeus têm com o clima, já torna eles mais competitivos, porque eles enfrentam necessidades maiores. Então, nesse sentido que eu vejo que é uma coisa positiva. Claro, a gente teme que isso aí traga impactos econômicos maiores, mas acho que tem que ver, como temos ouvido bastante aí, que tem, assim, disponibilidade aí para negociação, tem esperança ainda, mas eu acho que tem o lado negativo e o lado positivo também, isso aí, né? Eu acho que a economia deve se adaptar, né? E talvez isso que vocês falaram também de falta de planejamento, acho que falta um monte de coisa no Brasil aí, para a gente levar mais a sério certas coisas, né? Nesse sentido que a gente está vendo, né? Mas eu gostei, Ivanir, da iniciativa que vocês tiveram aí, muito positiva aí. A gente está entrando num assunto que talvez deveria ter debatido há mais tempo, né? Certo. Olha, eu vou deixar, agora, a partir de agora, nós temos ainda 30 minutos de conversa, então vou sugerir que as intervenções não sejam muito longas, mas vou deixar vocês à vontade. Quem quiser falar, pode falar o que quer falar. Quem quer perguntar, tirar dúvida um com o outro, pode tirar as dúvidas. Portanto, o Chimino poderia concluir. Então, concluindo, é o seguinte: esse medo que nós temos, essa dificuldade que nós temos, eu acabei de ouvir o Ivo aí dizendo que não tem planejamento, não tem. O que significa mesmo o tarifaço de 50% naquela gama de produtos que os americanos nos impingiram? Era 40 bilhões de dólares. 40 bilhões de dólares é 2% do nosso PIB. 2% do nosso PIB. Então, calma, pessoal. Para 2% do nosso PIB, agora, com as novas referências, que alguns produtos saíram fora, é menos de 1% do PIB. Então, calma. O Brasil tem uma capacidade de negociação, o Brasil tem uma capacidade de commodities que o mundo inteiro aceita. Nós não somos bons, nós não temos boa mercadoria para vender para o mundo. Nós temos commodities, e commodities o mundo inteiro quer.
E então, o que eu quero dizer, o porquê da minha intervenção? Para dizer assim, os problemas políticos, os problemas comerciais, o Brasil saberá resolver. Nós somos um país gigante nesse aspecto de negociação. Nós não, o que nos apresentam como essa situação de que os Bolsonaros estão lá nos Estados Unidos fazendo um ataque à nossa soberania, os próprios americanos saberão nos defender, porque não é justo essa situação que está acontecendo. Então, encerrando, o que eu quero dizer é o seguinte: esse assunto é muito pequeno, é um assunto que a mídia está levando uma grandeza muito maior, numa situação que é apenas 2% do PIB. É só essa a minha conclusão. Do ponto de vista econômico, ele realmente, o Chinin tem razão, mas eu acho que tem um aspecto político, institucional, que é uma coisa grave, né? Não sei se o Alcini quer falar sobre isso, os demais aí. O Aldair levantou a mão. Fala, Aldair. Não, o que me chamou a atenção nessa fala aí do Chinin e do Ivo, né, que acho que foi essa questão aí que eu já estou percebendo uma certa, independente, vamos dizer assim, da problematização que está tendo na mídia, assim, independente dessas questões, eu acho que o povo está movimentado. Ele está esboçando, as pesquisas estão mostrando já que tem uma questão assim de um ambiente da discussão da democracia e da soberania de uma forma muito mais consistente. Nós não chegamos, talvez, a essa... Porque realmente é isso que vocês falaram. Você falou, não tem sentido econômico essas taxações. Tem sentido mais político e numa jogada que eu concordo plenamente contigo. É um desespero mesmo da economia americana. Eles vêm perdendo por capacidade de competitividade há muito tempo. Isso não significa que eles não estão fazendo investimento, tanto é que eles estão aí, que eu falei antes, na Big Tech. Né? Então, assim, eu acho que, Ivo, tem momento que as pessoas estão começando essa... Infelizmente, a gente vê ainda, né, no Sudoeste, especialmente em Pato Branco, essas manifestações, né, e aqui em Curitiba hoje, manifestações absurdas de defesa de anistia, de saída do Alexandre de Moraes. Quer dizer, tem. E o que precisamos fazer é que esse debate seja, né, mais amplo e que isso seja um caminho, que não adianta pensar só na questão econômica, né? Porque a questão política, e além de tudo, tem essa questão, né, do nosso Congresso horrível, fala em déficit público, o nosso Congresso que pensa, com raras exceções, em coisas que dizem respeito a resolver os problemas nossos imediatos e da sociedade. Então, acho que esse é o grande... Eu acho que foi um ponto que você falou e que me pareceu que está bom isso, porque está dando essa questão assim, do nacionalismo, né? Não aquela questão homofóbica, aquela questão fechada, mas assim o nacionalismo das pessoas estarem discutindo mais a questão da soberania nacional. Aldair, se você me permite, é o Neco, Flávio. Eu só gostaria de corroborar o que foi dito pelo Chinin, essa nuvem de fumaça que está sendo criada pelo governo norte-americano com essas altíssimas taxas. Na verdade, eles têm dois grandes objetivos estratégicos. O primeiro é sempre combater o mercado chinês, que hoje domina, está literalmente dominando o mundo, né? E o outro é porque nós temos um vizinho aqui no Cone Sul, chamado Argentina, e que, dentro da estratégia das prioridades, até com o pensamento no sentido de criar bases militares, ou uma base militar na Argentina, isso já está muito evidente, dito pelos norte-americanos. Agora, o que o Ivo colocou, que é fundamental, é de que aí existe uma grande oportunidade. E nós, através das crises, sempre aprendemos que, na verdade, nós vamos em busca de novos mercados. Eu acho importantíssimo, independente de nós sermos líderes mundiais de produção de commodities hoje,
nós temos a indústria de manufaturados, nós precisamos, já deveríamos ter feito isso nas 2 últimas décadas, ter percebido, ter estudado um pouco mais estrategicamente, que esse mercado americano já não é mais tão atraente. Quando nós falamos de 40 bilhões de dólares de exportação, verdadeiramente, ele pode, num primeiro momento, ser impactante e significativo, mas na medida em que a crise surge, muita gente, a grande maioria das empresas, vai perceber que ela precisa novos mercados, não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Isso é o ensinamento que os asiáticos nos dão desde os anos 60, né? Com as reconstruções das economias da Tailândia, enfim, todos os tigres asiáticos, e a grande China, que vem crescendo nos últimos anos, cerca de 6% em média ao ano. Então, os americanos estão batendo em nós para indiretamente bater nos outros mercados também. E os europeus, infelizmente, não têm muita alternativa, né? Mas essa questão que o Ivani está colocando também do aspecto político, isso é uma afronta. E essa situação, eu não acredito que haja mudança de posição com relação a essa intromissão política dentro do país. Vamos lá. Quem levantou a mão aí? O João ou o Alcenir? Eu. Eu queria aproveitar aqui a presença do Denegre, do João Denegre. Ele falou em quebra de patente. E me tranquilizou, porque no começo eu achei que poderia ser uma locução vindo de dentro do Ministério da Saúde. E ele já explicou que o Ministério não pensa assim, né? Nós tivemos um curto período na história do Ministério onde realmente nós ameaçamos e quebramos algumas patentes. Foi na época do auge da AIDS, e eu fui o primeiro ministro a pagar tratamento de AIDS, e era tão caro que a ministra Zélia falou para o presidente da República que eu ia quebrar o país, porque o número de doentes não parava de crescer e o custo do medicamento também não parava de crescer. Então, naquela época, nós ameaçamos, acho que o Serra até foi bastante hábil, porque não levou à frente do tamanho que ele queria, mas conseguiu, com essa ação, colocar em prática aquilo que nós queríamos e desejávamos, que eram os genéricos, né, que estão aí até hoje. Então, eu diria, Denegri, que nós temos hoje, no Brasil, mais de 300 laboratórios públicos e privados, nacionais e estrangeiros, que já estão produzindo medicamentos. Quebrar a patente agora significaria afastar a maioria deles, os mais poderosos, que são multinacionais, né? Então, eu fico contente, mas queria te fazer a seguinte colocação. Olha, esses mais de 300 laboratórios, eles, para produzir medicamentos aqui no Brasil, eles precisam importar insumos estratégicos, que a gente chama, né? E nós hoje estamos importando 87% da China e da Índia. E não somos só nós, não. A Europa também importa da China e da Índia, e os Estados Unidos também importam esses insumos estratégicos. Mas, recentemente, eu ouvi de um embaixador que estão compilados esses insumos estratégicos que se encontram em quase 100% das terras brasileiras. Então, nós estamos, pela saúde, na frente de uma boa barganha. Nós podemos escolher como parceiro para encontrar esses insumos quem já os produz, os chineses e os indianos, ou convidar os americanos para financiarem e virem aqui. Então, leve para o nosso pessoal do Ministério, que é competente nessas áreas de discussão, essa ideia que nós temos uma barganha a nosso favor muito grande, porque temos terras com insumos estratégicos para medicamentos, e temos
e estamos comprando de quem sabe produzir. Como os americanos também precisam disso, quem sabe oferecer uma parceria, porque acho que o presidente pode tanto trazer os chineses como os indianos e os americanos. Então, acho que é uma boa oportunidade e eu gostaria que você pensasse nisso, levasse à frente essa ideia, porque esses nossos mais de 300 laboratórios que produzem medicamentos no Brasil precisam desse impulso definitivo para nós sermos um dos grandes produtores de medicamentos do mundo. Muito bem. O Aldair pediu para falar, mas eu acho que o Denegri poderia falar, ele que é assessor do ministro Alexandre Padilha, né? Economista, etc. Não, eu pedi antes, agora não pedi não, viu? Não, olha só, daqui até quarta-feira, a gente vai ter que ser muito pragmático, na verdade, do ponto de vista do que vai acontecer daqui até quarta. Provavelmente vai ter outros produtos que entram nessa lista dos 700, que está sendo negociado pelo Itamaraty e dentro dos senadores que foram lá para os Estados Unidos e que estão, uma parte deles ainda negociando fortemente com os americanos. Então, provavelmente, vai ter uma lista um pouco maior do que esses 700 produtos. Mesmo assim, todas as políticas que a gente implementar de imediato, primeiro vai custar caro para nós, tá? Vamos ser, do ponto de vista fiscal, isso vai custar alguns recursos. Em especial, isso vai impactar a lei de responsabilidade fiscal nossa. Então, nós vamos ter que ver e fazer as contas para saber as medidas tributárias e também de créditos subvencionados, eles vão impactar diretamente o fiscal nesse ponto. A outra, em particular desse mercado norte-americano, que representa uma parte importante das nossas exportações, mas eles não são todos. De fato, a gente diversificou muito o nosso mercado exportador. A única coisa que tem que levar em conta é que a pauta de exportação para os Estados Unidos é fortemente tecnológica e há transações de insumos dentro de vários setores. Por exemplo, citando um pouco o que você me colocou, o exemplo claro disso é a insulina, né? Que tem componentes dentro da produção de insulina que envolve troca entre os próprios laboratórios. Então, assim, eu acabei de passar para o Ivanir o documento, os itens principais que eu fiz um mapeamento, eu mandei isso no Zap. Esse Zapzinho, mandando agora para vocês, porque já subiu, já chegou lá do presidente tratado de quais são as principais empresas, quais são os principais insumos da área de medicamentos. Eu tenho dúvida se a gente mexeria em minerais estratégicos. Os Estados Unidos está fortemente olhando isso, tem um impacto disso no longo prazo. A gente teria que ver um pouco como se reposiciona. Agora, teria que ver também se essa movimentação americana não é uma movimentação muito pontual. Olha, eu posso exagerar na frase, tá? Mas muito pontual para a gente fazer uma grande reflexão do ponto de vista do modelo de desenvolvimento. Porque se a gente voltar muito a políticas de desenvolvimento dos anos 30, 40, 50, muito crédito subvencionado do BNDES, o BNDES vai entrar pesadamente, tá? Mas se a gente entrar muito impacto nisso, eu acho que a gente também não consegue ter fiscal suficiente para bancar isso até o final, tá? Se fizer a conta na ponta do lápis, nós vamos ter que, primeiro, todas as medidas que saírem a partir de quarta-feira, elas vão ter que, talvez, rever a lei de responsabilidade fiscal nossa. Então, esse vai ser o primeiro impacto grande que vai ter nesse sentido. Segundo, tem várias outras questões legais que vão ter que ser observadas na movimentação do governo. Veja assim, o governo tem uma meta fiscal, e essa meta está na lei. Então, isso vai ter que ser alterado junto com o Congresso Nacional. Então, é uma movimentação difícil de ser vista. E tem uma parte política enorme, em especial se o presidente Lula conversa com o presidente Trump ou não. Tem que ver
se essa conversa não fragiliza mais nós daqui até quarta-feira. Então, teria que ver um pouco essa movimentação. Agora, há uma incerteza muito grande, tá? Muito concretamente, o governo bate cabeça dentro do próprio governo e as pessoas não estão sabendo para que lado vai. Tá? Então, sendo muito honesto, assim, que esse é o ponto fundamental. Tá? Então, por exemplo, começa diversas coisas. Vamos quebrar patente. Quebrar patente, para mim, é retaliação nesse momento. Ele não tem o mesmo contexto do passado. A política dos genéricos era uma política dentro de um contexto muito importante e montou toda uma indústria de medicamentos hoje que foi fundamental. O Serra foi fundamental na criação de uma política de medicamentos e nas grandes empresas que a gente tem hoje, a AMS, inclusive se organiza em torno da Farma Brasil e tal. Agora, a Farma Brasil, por exemplo, nos falou no final de semana que não valia a pena para eles fazer uma movimentação de patentes, por isso que a gente ficou também preocupado. E o governo bate cabeça, tá, pessoal? Tá todo mundo batendo cabeça. Eu acho que até... Mas isso falando de coração, tá? Daqui até quarta-feira, quando de fato vir ali, se não for incluído outras medidas, a gente vai ter que ver um pouco mais. Porque, por exemplo, não apenas o governo federal bate cabeça, os governos estaduais estão lançando políticas estaduais, baseadas em ICMS. Então, essa movimentação toda vai ter que ser vista, de fato, um momento singular. Agora, pode ser que ele não seja também no futuro, a gente passe o tempo e veja que não era um ponto de tamanho infecção de política de desenvolvimento. É isso que eu queria colocar aí. Tá certo. Aldair Chemin. Dair. Fala, Dair. Não, eu não tinha pergunta levantada, eu já tinha falado. Mas então eu gostaria de responder a tua pergunta, viu, Ivanir? Eu dei uma conotação a essa questão de que parece desesperadora a nossa posição. Não. O governo americano está fazendo um programa de recuperar uma situação de déficit de resultado contábil. Agora, eles vão passar o boleto para todo mundo. O boleto que mandaram para nós, a gente tem que saber como administrá-lo. Por exemplo, existe um grupo de pessoas que falam que o Trump está praticando a teoria do louco. Vocês já ouviram falar da teoria do louco lá do Maquiavel, que ele joga uma possibilidade de que ele está causando problemas extremos para o mundo. Ontem ou anteontem ele ameaçou o Putin de arma nuclear. Então, o nosso assunto é muito, muito pequeno mesmo. O que nós precisamos, o que o João está dizendo, essa questão de negociação política, eu creio absurdamente que nós nunca tivemos tão preparados para uma situação dessa. O nosso pessoal da área da fazenda, da área da economia, estão há 1 ano e meio tratando de mudança tributária, tratando de negociação com o Congresso. Nós somos uma democracia plena. Agora, essas situações de novidade, que é essa questão, eu tenho convicção que esses homens estão preparados para isso, porque não é uma situação de extrema dificuldade, é negociação. Nós temos, claro que há um monte de cortinas de fumaça aí. Por exemplo, a questão do BRICS. Não, o governo americano está atacando o BRICS. Não, o governo americano quer mercado mesmo, o governo americano quer faturamento. Eles estão precisando, eles vão bater muito na propriedade intelectual. Então, o que eu quero dizer? Eu acho assim, claro que eu não tenho absolutamente influência nenhuma, mas eu quero dizer assim, o que existe mesmo é um grupo de pessoas que não tem interesse em melhorar o Brasil. Tem um grupo de pessoas que querem mesmo que nós, politicamente, estejamos nos enterrando num lodo. Não é verdadeiro. Calma,
Nós já saímos de situações piores, nós tivemos governos militares aí que nos deixaram absolutamente com a brocha na mão, sem a escada. Então, assim, a minha sensação é que o Brasil saberá negociar, nós não estamos absolutamente sem ferramentas. Quando eu citei que a presidente da Comissão Europeia, vocês imaginam o tamanho do problema que é uma presidente da Comissão Europeia com uma cartinha na mão sair à procura de uma assinatura. A teoria do louco, esse cara está praticando isso mesmo, mas praticando por interesse próprio, com interesse de fazer um programa de submissão a todos os países. Para nós sobrou 2%, é uma ninharia. A minha opinião é que saberemos sair. Eu acredito muito na maneira como está sendo conduzida. Tanto é que não fomos em momento nenhum com pires na mão, não fomos lá pedir ajuda. Calma. Ao momento certo, nós teremos pessoas adequadas, eu estou falando politicamente, para resolver esse assunto. Boa. Meu ponto de vista. Professor Ivo, quer fazer pergunta? Não, eu acho que varia para todos, pelo que eu vejo, que nem o Antônio falou, eu concordo com ele aí, está muito nebuloso ainda, né? Agora, eu não sei se cada um tem uma preocupação maior, o problema vai ser aqui, eu não vejo assim, eu vejo uma série de coisas que podem acontecer ou não. Agora, o que tem de concreto que está acontecendo aí também, quem foi que levantou, que apenas, ou foi o Antônio, 2% do nosso PIB, é tão grande assim a conta. Eu acho que uma coisa que assustou no início parecia ser apenas uma briga política, e a gente vê agora, pelo debate aí, que a questão é diferente, não é só no Brasil também, os Estados Unidos está negociando com o mundo inteiro, né? Agora, a pergunta que eu tenho para fazer para todos aí é o que nós podemos fazer, né? Nesse tempo, além de torcer para que saia uma negociação. Quando nós não estamos falando, nós, o sudoeste do Paraná, né? Nós aqui no fórum estamos compartilhando essas ideias, discutindo. Eu acho que está colocado para nós que o país precisa, né, o João falou isso, não vamos fazer um plano de desenvolvimento nacionalista, coisa do jeito. Mas acho que o país tem que começar a ter uma preocupação de se estruturar para não ficar dependente economicamente, não ficar, né, melhorar, como diz o Neco, a nossa diplomacia, para poder enfrentar, né, essa nova realidade que é mundial. Na verdade, o que nós estamos vivendo é isso que foi mencionado aqui. O país líder do mundo, que é os Estados Unidos, né, ele liderou na Segunda Guerra Mundial, saiu na Segunda Guerra Mundial muito bem, saiu com uma moeda que era a moeda do mundo, saiu com uma grande influência como defensor das questões de humanismo, etc., civilizatórias, criou um monte de organismos, etc. Nesse momento, está tendo uma operação de desmonte. Olha, aquele modelo, né, os americanos elegeram esse doido, o Trump, aquele modelo não funciona mais. Agora é jogo duro, agora é jogo de tarifa. Por quê? Porque é isso que o Chimie falou, a dívida líquida dos Estados Unidos é 26 trilhões de dólares, praticamente igual, né? Os caras hoje não vão trabalhar com indústrias né, eles querem trazer a indústria de volta dos Estados Unidos. Não vão conseguir, porque a economia ficou internacional, né, porque os chineses têm maior competência para produzir num custo mais baixo, e eles têm um mercado consumidor de alto poder econômico, que me chama a atenção, por exemplo, que eu estava vendo o pessoal que exporta manga, eles estavam falando, olha, o negócio é o seguinte, né, o nosso mercado de manga, né, o preço que nós pegamos é americano, que paga, né, paga lá um preço alto para a manga, o mercado interno aqui não absorve, né, não vai absorver esse preço da manga aqui no mercado interno, né? Então, eles têm um mercado consumidor alto e estão jogando, do ponto de vista comercial, um jogo e é uma operação de desmonte a nível mundial de um modelo de civilização que, do meu ponto de vista, foi para o brejo. Agora vai surgir um novo modelo de civilização, de valores, de democracia, e o Brasil está no meio disso.
Ô, Bortotti, como estamos quase no final, eu queria sugerir que vai ter um próximo assunto, certamente vai ser outra coisa. E só uma curiosidade, esse assunto gera um pouco de medo, né? Eu convidei 16 pessoas, mais alguns realmente não puderam vir, mas é um assunto que gera medo. E eu fico feliz, veja, essa vez e esses dias que o Nilson estava, um grau elevado de dignidade e respeito. Olha, estamos aqui, né, adotando um tema mundial aí para discutir. Isso é maravilhoso. E só para terminar, o João, o Chemin, o Ivo e o Neco, o Neco já vem conosco, abracem o fórum que nós precisamos. Exatamente. Então, eu não sei, Rudy, se nós voltaríamos a reunir daqui a um mês. Não sei se é o caso da gente já definir um tema para conversar daqui a um mês, né? Se vocês têm alguma sugestão, a gente marca uma nova reunião. Viu? Não esquecendo que os temas do fórum os desafios do urbanismo, os desafios da medicina e da ciência e tecnologia, né? Os desafios do nosso fórum, o desafio cidadão para o mundo, né? Nós queremos contribuir para a formação de cidadãos bem orientados, com valores, com visão de mundo, né? Porque a economia virou mundial, né? O que acontece em Pato Branco aí pode ter influência em qualquer outro lugar do mundo. E o que o cara faz lá, o Trump faz lá nos Estados Unidos, tem influência na nossa vida aqui. Então, a nossa responsabilidade é pensar coletivamente. Eu acho que nós temos grandes contribuições aí que foram dadas hoje na conversa de hoje. Né? Nós vamos editar esse vídeo de uma forma mais resumida, né? E depois vamos publicar no YouTube. Alguém quer mais se pronunciar, senão nós temos que agradecer a todos pelo tempo, pelas ideias, contribuições. Um abraço a todos. Até daqui a um mês, então. Obrigado, amigos. Obrigado pelo convite. Grande abraço. Beleza. Boa semana a todos. Um abraço. Deus abençoe. Valeu mesmo.